Estamos recebendo aqui no estúdio do portal 7 Segundos Arapiraca o enfermeiro Evandro Melo, que é coordenador do CIEVES, que é o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do município de Arapiraca, e também superintendente de Vigilância em Saúde também do município de Arapiraca. O Evandro veio falar sobre essa notícia que foi divulgada pela própria Secretaria de Saúde sobre uma criança aqui de Arapiraca que foi a óbito no dia 1º de janeiro, na madrugada do dia 1º, e que foi confirmada que essa criança tinha meningite do tipo pneumocócica. Primeira coisa, Evandro, seja bem-vindo primeiramente. Muito obrigado por atender o nosso convite e participar dessa entrevista para esclarecer também o que é que esse caso representa aqui para Arapiraca. A primeira pergunta que eu faço é essa, né? O que é que esse caso representa em relação à questão da meningite em Arapiraca? Como é que vocês estão lidando com isso? Quais os protocolos que foram utilizados ou que estão sendo para evitar que, de repente, ocorra um surto aqui na cidade? Como é que vocês estão investigando isso? Então, olá, Giovanni. Primeiro, agradecer o espaço e a oportunidade para a gente, da Prefeitura, em nome da nossa secretária Jaqueline Barbosa. É muito importante a gente ter um canal de longo alcance, porque a gente sozinho não consegue alcançar toda a população com informações que realmente sejam ali verdadeiras, né, para a comunidade ficar atenta aí à nossa situação epidemiológica. Então, realmente, foi um óbito que ocorreu no dia 1º de janeiro, né, um óbito de uma criança de 1 ano e 3 meses de idade. Ela, residente da zona rural do nosso município aqui, né, que é Arapiraca, ela compareceu à UPA apresentando alguns sintomas leves, como febre, um episódio de vômito. Ela foi atendida, né, na UPA Noel Macedo, foi medicada e foi liberada para casa, mas algum tempo depois a criança voltou realmente com uma questão de gravidade, já apresentando um episódio convulsivo, né, um episódio importante com relação à meningite. Sintomas mais graves, já apresentando nessa volta. Exatamente, então já voltou realmente já bem grave, né? Trazida pelos pais, e os pais relataram esse episódio convulsivo e prontamente a unidade da UPA Noel Macedo fez os trâmites necessários, toda a conduta adequada. Hoje a gente tem uma relação muito estreita com a Secretaria Estadual de Saúde. Hoje eles têm um protocolo, né, com o auxílio da telemedicina, que auxilia aí os profissionais que estão em atendimento de casos suspeitos de meningite para poder fazer o manejo adequado, principalmente com crianças, né? E foi o que aconteceu, mas a criança evoluiu com óbito 3 horas após o atendimento, o início do atendimento, do segundo atendimento, e a gente reforça a gravidade com que a meningite evolui para o óbito, né? E aí, então, de posse, né, ocorrido esse óbito, a criança foi encaminhada para o Serviço de Verificação de Óbito, que é um órgão estadual que fica em Maceió. Lá foram coletados alguns exames mais específicos. Foi coletado o líquor, né, enviado para o Laboratório Central de Alagoas, que prontamente, em menos de 24 horas, conseguiu dar esse resultado para a gente, confirmando o óbito dessa criança por meningite pneumocócica, né? Então, é algo realmente que nos deixa sempre em alerta. Arapiraca não quer perder crianças por meningite no seu meio, mas são casos que esporadicamente vão acontecer e a gente logra, com relação à nossa vigilância, a vigilância que está cada vez mais ativa, cada vez mais eficiente, com um contato melhor com o Laboratório Central de Saúde Pública, com os órgãos estaduais de saúde também, para a gente proceder o melhor manejo adequado para essa criança, já que a gente recebeu o resultado em menos de 24 horas, então favorece com que a gente, como Secretaria Municipal de Saúde, organize o nosso atendimento, né, maneje o caso da forma mais oportuna possível. E foi isso que a vigilância fez, né, entrando em contato tanto com a unidade básica de saúde, que é referência dessa criança que foi a óbito, tanto com os pais dessa criança, que são contatos que a gente deve manter vigília por algum tempo, mas por ser meningite pneumocócica, realmente a gente vai ser o monitoramento dos contatos para que não ocorram novos casos, né? Esse é o terceiro caso, é o terceiro óbito de meningite pneumocócica aqui em Arapiraca, né, nos últimos 7 meses, contando nos últimos 7 meses. Então, o que a gente vem dizer é que não entramos em pânico, né, mas sempre em constante alerta, para dizer que a gente está realmente de olho no nosso cenário epidemiológico para melhor informar a população, a comunidade, os profissionais de saúde, para ficarem atentos com relação à ocorrência desses casos aqui no nosso município. Evandro, voltando ao histórico de atendimento também, a criança foi levada à UPA ainda no dia 31, se não me engano, né? Com alguns sintomas leves que não foi possível identificar, fazer o diagnóstico da meningite. Depois a criança retornou já na madrugada do dia 1º, se não estiver enganado, de acordo com o boletim que vocês informaram, né, o boletim epidemiológico, já com um quadro mais grave. E aí você falou do uso da telemedicina, né? O procedimento é esse, né? Como é que funciona isso para quem está vendo e de repente não pode entender direito? Como é que é isso? Assim, vocês recorrem a um outro profissional de outro estado, de outra cidade, assim que funciona, para poder ajudar nesse atendimento e também a fechar um diagnóstico, é mais ou menos isso? Então,
Alagoas passou recentemente, né, está em termos finais, de um surto de meningite, né, um surto de meningite do tipo B, né, e aí causou realmente um esforço maior da Secretaria Estadual de Saúde com relação à vigilância da meningite e prontamente o Estado conseguiu formalizar um fluxo de atendimento para todas as unidades espalhadas por toda a Alagoas, para ter esse auxílio com profissionais especialistas, em que o profissional que já atende aqui em Arapiraca ou em qualquer outro município pode pedir um suporte, né, com relação ao atendimento daquele caso. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. A segunda vez que a criança retornou. Exatamente. É a segunda vez que a criança retornou, que já foi um pouco mais grave, para a gente poder entender realmente a evolução. Assim, houve, então, uma suspeita já aí nesse caso. Exatamente. Né? Então, quando a criança chegou grave, né, tem alguns sinais mais específicos, como rigidez de nuca, ou episódio convulsivo, que são sintomas que a gente chama de sintomas neurológicos, né, associado à febre. A equipe médica que estava no plantão prontamente atendeu essa criança e suspeitou de meningite. Então, a partir dessa suspeita, começa todo o trâmite, todo o fluxo que a gente tem desenhado, né, com relação tanto à Secretaria Estadual de Saúde quanto também à Secretaria Municipal de Saúde para poder manejar esse caso da forma mais adequada. Infelizmente, 3 horas depois, a criança realmente foi a óbito, para a gente poder realmente reforçar de que a meningite é uma doença bastante grave, né, e de alta letalidade. A meningite pneumocócica, por exemplo, tem em torno de 30% de letalidade, o que quer dizer que a cada 100 pessoas, 30 evolui com óbito. Então, é um número bastante significativo que a gente deve ficar sempre em alerta. Então, a atenção especial que a gente tem que chamar para as pessoas, para os profissionais, é que sempre ficar de olho com relação a esses sintomas que aparecem, né? Porque já que a gente tem casos confirmados de meningite, para a gente poder ficar sempre de olho, né, com relação à ocorrência desses sintomas e poder manejá-los adequadamente. Isso, desculpe interromper mais uma vez, mas assim, a primeira vez que a criança foi à UPA e retornou para casa, foi prescrito também medicamento para ela, né? Para essa criança, para os pais, enfim, medicar essa criança. Pronto, então exatamente. Quando a criança foi da primeira vez, ela apareceu com sintomas Comuns a outros. que hoje são comuns a outras doenças, né? Então, realmente, perpassa por várias doenças, uma febre, um vômito, né? Então, são sintomas meio que inespecíficos, né? Que naquele Ainda momento, leves naquele momento. naquele momento, a equipe médica não desconfiou de meningite, né? Então, a criança foi medicada com sintomático, evoluiu com melhora e foi orientado o retorno para casa, né? Então, para a gente ver realmente como a meningite ela é grave, né? E a importância do diagnóstico precoce, né? O que a gente quer fazer no município de Arapiraca, o que o Estado de Alagoas também quer, é fazer com que a gente consiga diagnosticar precocemente esses casos para melhor intervir, né? Para a gente conseguir realmente ter acesso a um exame ou ter acesso à medicação necessária, que é um antibiótico, que é utilizado para o tratamento de meningite, para poder reduzir as chances de óbitos e evolução de gravidade com relação a esses atendimentos. Você falou da meningite meningocócica, perdão pela pronúncia aqui, mas essa foi do tipo pneumocócica, né? Qual semelhança e também diferenças entre elas, por favor? São graves as duas, né? É importante você trazer isso para a gente poder identificar de que, na verdade, a meningite ela pode ser causada por vários tipos de bactérias, né? Pode ser causada pelo meningococo, pelo pneumococo, que é uma bactéria que também causa pneumonia em crianças, pode ser causada pelo bacilo da tuberculose, pode ser causada pela Haemophilus influenza do tipo B. Então, é uma série de bactérias ali que podem causar, né, a meningite bacteriana. Entre as mais frequentes estão a meningite meningocócica e a meningite pneumocócica, né, que também são altamente graves, são contagiosas, né, transmissão respiratória, mas a gente deve chamar sempre a atenção realmente para a importância de a gente estar mais atento a esses sinais e sintomas que podem aparecer e na presença, aqui a gente fala enquanto Arapiraca. Arapiraca hoje tem 100% de cobertura de atenção primária à saúde. Então, a gente tem realmente uma unidade básica de saúde espalhada nos 4 cantos de Arapiraca. E, consequentemente, todo indivíduo hoje de Arapiraca tem a sua unidade básica de saúde de referência. O que a gente orienta é que, na presença desses sintomas, né, a febre, o vômito, convulsão, que procure a sua unidade de referência, a sua unidade básica de saúde de referência, porque toda a equipe vai estar pronta para melhor te atender e dar os encaminhamentos conforme necessidade, né? Se for final de semana ou feriado, a gente tem um complexo multiprofissional de saúde, que fica ali no bairro da Baixa Grande, e também tem a UPA Noel Macedo, que é a unidade que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, que é localizada ali no bairro Itapuã. Prevenção, vacina, né? Muito importante, né? Então, assim, realmente a principal forma de prevenção hoje, né, como eu falei contigo agora, é a vacina. Então, manter o calendário vacinal em dia é a forma mais eficaz de prevenção, porque, como eu falei, essas bactérias, quase que todas,
são preveníveis por vacinação, né? Estão no calendário básico de vacinação de crianças e adolescentes e precisam ter aí, levar com mais firmeza com relação aos pais, né? Acompanhar o cartão vacinal dos seus filhos, levar rotineiramente às suas unidades básicas de saúde para poder conferir o cartão e atualizar à medida que for possível. Falando também um público-alvo, não vou mudar, assim, digamos assim, essa nomenclatura, mas assim, a doença ataca mais do que crianças novas, né, com idade até 2, 3 anos, e também idosos, é isso? A meningite? Exatamente, Giovanni, você traz um dado bem importante. Então, a meningite, quem é que pode pegar meningite? Qualquer pessoa. Né? Primeiro, a gente dizer que qualquer pessoa pode pegar meningite. Independentemente de idade. De idade, de sexo, de raça. Né? Mas os indivíduos, como você traz para a gente, os indivíduos que vão Mais se vulneráveis, é isso? mais vulneráveis, que têm uma chance maior de evoluir com gravidade, são geralmente as crianças menores de 5 anos de idade e os adultos, né, os idosos acima dos 65 anos de idade.